Maranata, meus irmãos, cara, eu tava dando uma vasculhada aqui na internet, né, pesquisando alguns conteúdos interessantes para colocar no meu canal. Cara, só tá saindo vídeo sobre Felca. Então, eu vou entregar aqui o que o público quer, exatamente, com análises bíblicas e cristãs. Meus irmãos, fiquei sabendo aqui no canal que, cara, teve uma tal visão que o Felca fez, de que ele viu o inferno, meus irmãos. Ele estava no inferno e voltou, um sonho parece, alguma coisa assim. Será que realmente Deus está usando ele para libertar as pessoas dessa adultização? Exatamente. E por que será que o vídeo do Felca foi o gatilho para que foi regulamentado as leis, né, para censurar a internet, né, que supostamente dizem que é pro bem das crianças, né? Será que o Felca realmente pode, com certeza, ter tido a boa intenção, mas será mesmo que eu sou a alma mais honesta desse país? Será mesmo que foi realmente para regulamentar a internet, censurar, ou colocar mais controle ainda, dar mais poder ainda, controle para o governo, né? Que já tem muito controle, dá mais ainda. Mas vamos reagir aqui a esse tal sonho que o Felca teve. Vamos ver também que isso é verdade, né? Que está aqui, né? Se realmente, né? Vamos ver se realmente pode ser verdade ou não. Mas só sabe vendo, né? Então vamos reagir aqui. Eu sou o pregador Hernandes, sou cristão e adventista. Amém. Então vamos reagir aqui, meus irmãos. Sofrendo e... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero deixar e compartilhar com vocês um vídeo muito interessante de uma mulher chamada Mariana Bastos, onde ela relata uma visão com o Felca, e nesse vídeo que ela teve uma visão relacionada ao Felca no meio de muitos adolescentes, ela levanta um clamor pela intercessão pela vida do Felca. Esse vídeo, se eu não me engano, foi postado no dia 7 de junho. Vou deixar a data dos vídeos que eu vou compartilhar com vocês, onde ela diz, né, que ela teve uma visão no Felca no meio de muitos adolescentes, que ela via Deus querendo usá-lo, e você vai ver um quebra-cabeças se encaixando e se formando. Meus irmãos, você acredita nesse bagulho de visões, essas coisas? Deixa aqui nos comentários, eu acredito. Para eu ficar olhando os comentários, para eu pesquisar mais ainda sobre esse assunto. Assim vai ficar melhor. Amém. E depois ela tem uma visão, na verdade ela compartilha um vídeo relacionado aos pesadelos do Felca. Esse é um vídeo do dia 27 de julho, onde ela reafirma a intercessão pela vida do Felca. E depois você vai ver o Felca no dia 7 de agosto postando o vídeo Adultização, que movimentou o país de uma maneira assim que jamais ninguém imaginaria. E você vê muito a mão de Deus nisso tudo, você vê uma batalha espiritual, você vê Deus avisando, e vamos assistir. Eu tive uma visão esses dias com o Felca, influenciador aqui nas redes sociais. Essa visão, ela é simples na sua essência, mas Deus, ele me mostrava o Felca no meio de muitos adolescentes. Eu lembro de estar parada num caminho e esses adolescentes, eles passavam por mim, felizes, livres, libertos. A sensação é que eles estavam muito felizes, muito alegres, porque eles pulavam. E de repente, conforme a multidão ia passando por mim, abria um caminho, eu consegui visualizar o Felca lá no fundo, e o Felca com a mão no bolso, ele vinha andando no meio dos adolescentes e ele estava resplandecente na visão. Ele tinha a glória do Senhor sobre ele, porque ele estava resplandecendo. Eu entendi o que Deus estava me falando naquele momento. Era como se o Senhor falasse para mim assim: filha, você tem como missão agora ser intercessora do Felca. Não que eu seja alguém, sabe, sou pó, mas o Senhor, ele traz algumas pessoas, algumas causas ao meu coração para que eu ore, para que eu interceda. Eu acompanho. Meus irmãos, exatamente, no caso, ela teve a visão, exatamente, ela teve vamos ver aqui, vamos raciocinar aqui. Vamos lá. Essa moça, essa mulher, ela teve uma visão do Felca estando em um lugar onde as pessoas estavam recebendo muito bem ele. Exatamente, estava recebendo muito bem ele. Bom, a Bíblia fala que aqueles que recebem bem os cristãos também estão recebendo não só as pessoas, os cristãos assim, físicos, estão recebendo a Cristo também. Se você está recebendo bem, né, tratando bem os cristãos, também está tratando bem a Cristo, porque Cristo intercede entre eles. Mas até que faz sentido bíblico, né? Eu tô costurando aqui algumas ideias. Vamos acompanhar aqui mais eu? Eu tô acompanhando, tô costurando o raciocínio aqui.
faz há um tempo o trabalho do Felca, de certa forma eu me identifico com o humor ácido dele, meio sarcástico. Acompanhei durante alguns podcasts no YouTube a história dele sofrer com a adolescência e dele enfrentar agora nesse momento essas coisas todas. De certa forma, acho que antes de Deus trazer essa minha visão, o meu espírito já testificava com ele e o Espírito Santo, de certa forma, já colocava essa impressão profética de que o Felca é o escolhido de Deus. E aquilo, né, meus queridos? O escolhido de Deus, a história dele nunca vai ser fácil. Todo escolhido de Deus, ele tem uma marca difícil. Felca, ele foi mais ferido aonde? Na adolescência dele. E Deus levanta ele exatamente para falar com o público de adolescentes. E nesse momento Deus, ele de uma certa forma bem lúdica, fala no meu coração. O nosso chamado muitas das vezes é na área onde nós mais sangue, onde nós... Entendi, exatamente. Bom, eu tô usando aqui, tô costurando aqui o raciocínio bíblico, né, com base bíblica, tá ligado? Ela tá falando aqui, sim, eu tô construindo um raciocínio com a base bíblica, trazendo a base bíblica. Vamos lá. Sim, tem uma pregação que eu já ouvi, que tem base bíblica assim. Deus vai usar das tuas feridas o teu ministério. Do caco quebrado, né? Deus vai consertar esse caco e vai transformar um novo jarro. O estado físico pode estar quebrado, mas a essência do barro é a mesma, né? Que é o pó. Que a gente veio do pó. Exatamente. Todo o nosso corpo é constituído por vários bagaceiros aí, de astros, de estrelas e tal. Tudo, cara, tudo tem um equilíbrio no mundo, cara. Se o Sol fosse mais perto da Terra, todo mundo estava queimado. Se fosse um pouquinho mais afastado, todo mundo estava morrendo de frio. Tudo segue uma ordem, um design, tá ligado? Tudo segue um design. Isso é interessante. Então vamos reagir aqui, vamos ver aqui, né? Porque eu gosto sim, eu gosto sim, é verdade. Eu gosto bastante desses testemunhos. Mas eu gosto de ir pela Bíblia também, né? Porque buscar e examinar as escrituras. Entendeu? É bonito, mas a gente tem que ir pela escritura também, né? Vários pontos machucados. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque o Espírito Santo, ele pediu para eu falar, para eu abrir essa visão e para eu trazer como pauta de intercessão o Felca. Intercessores da nação brasileira, coloque o Felca nas suas orações, porque nesse exato momento há uma grande batalha espiritual em volta dele, que vocês não têm ideia do que Deus está me mostrando agora nesse momento. O inimigo está fazendo de tudo para cercá-lo, o inimigo está fazendo de tudo para que ele caia novamente em depressão, para que ele caia novamente na síndrome do pânico e nas outras camadas que tem, porque o Felca, ele já está sendo um grande instrumento para falar a uma geração que é a geração que mais o inimigo está se levantando contra. Sempre foi, né? Crianças e adolescentes sempre foi o alvo do inimigo. Mas agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, vocês não têm noção da intensificação da batalha espiritual com jovens e adolescentes. Do tanto de visão que Deus traz para mim com jovens e adolescentes. E eu já compartilhei muitas com vocês aqui. O Senhor venha agora revestir o Felca aonde ele estiver. Que o Senhor venha colocar os enviados dele do lado do Felca para ajudar ele nessa caminhada. E não só em missão de aparecer, de levar uma mensagem, mas principalmente de intercessão para cobrir o Felca. O Felca nesse momento não tem intercessores por ele. Então, portanto, se assim o Senhor está me mostrando que o coração do Felca... Amém, glória a Deus, né? Que bênção. É isso mesmo. Exatamente. Cara... Sim, mano, vou precisar aqui um versículo bíblico que tem a ver com o que ela tá falando, né? Espera aí. Bom, meus irmãos, aqui, eu acabei de achar aqui o livro, mano, tá ligado? Tem a ver exatamente com base bíblica. O que eu tô fazendo aqui, tô construindo aqui o raciocínio que tem a ver com a Bíblia, entendeu? O que ela tá falando, tem a ver com a Bíblia. Vamos ver aqui, né? Sobre visões, essas coisas, né? O Felca é jovem. Essa mulher também é uma mulher jovem também, não é velha, com certeza. Também, né? Olha só. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade
e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Ou seja, profetizarão. Vai ter o quê? Profecias. Os velhos sonharão. E os jovens terão, visões. Exatamente. Até sobre os servos, sobre as servas. Derramarei meu espírito naqueles dias. Exatamente. Então, ou seja, aqui fala também visões. Os jovens sonharão, terão visões. Pode ser. Vamos lá. Aqui já tá na coerência, né? Vamos continuar assistindo para ver se tem alguma coisa que ainda continua coerente. Mas tá certo o vídeo dela, né? Até agora tá certo. Então vamos terminar de ver o vídeo completo, né? Para ver se ela tá certa mesmo. Diante de Deus, quem somos nós, meus amados? A gente é vaso, pó, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para nós e fala: vou usar. A graça de Deus não se explica, se vive, se sente. E nesse momento, o Felca, ele encontrou graça diante de Deus, porque Deus viu nele um coração bom. Muitas das vezes, quando eu vejo alguns vídeos do Felca, Deus me faz ver não o Felca, mas o adolescente lá atrás que passou por tudo que passou. Por toda a humilhação, por todo o constrangimento, por toda a perseguição. Deus abre e eu vejo aquele adolescente na sala de aula sofrendo o que ele sofreu. Que eu não imagino, eu não tenho a profundidade dessa revelação completa do que ele sentiu na carne dele. Mas Deus permitiu, com um motivo. Porque esse é o chamado dele para essa geração. Atalaias do reino, intercessores proféticos da nação brasileira para o tempo do avivamento. Orem pelo Felca, porque ele já está sendo um instrumento para essa geração, mas ele vai ser ainda mais quando chegar o tempo do avivamento. Orem por ele, revistam em oração, guardem a vida dele, porque ele é um instrumento afiado na mão do Senhor para pelos escolhidos do Senhor. Ele é uma graça. Não vou tentar dormir. Bom, aqui a gente vai ver, cara, é um vídeo falando sobre essa tal visão. Bom, cara, aqui vou ver bem, isso é a inteligência artificial falando, né? Mudando a voz dele ou ele mesmo. Vamos ver aqui, se é mesmo ele aqui. O foda é que quando eu durmo, cara, eu tenho um pesadelo. E daí às vezes eu acordo, hoje mesmo eu sonhei que... Ontem eu sonhei que eu tinha ido pro inferno. E Deus falou que eu precisava passar um tempo no inferno pra aprender a sofrer. E daí eu fui no inferno, era um lugar com... Ele não tinha tanto fogo, mas ele era... Sabe? E as pessoas ficavam gritando e sofrendo, e o próprio Deus... Como se fosse um umbral. E o próprio Deus me disse para eu passar um tempo no inferno. Então, ele próprio me enviou, assim, eu acordei no susto. Eu lembro que quando eu acordei tinha vindo um espectro atrás de mim, eu acordei mesmo de levantar, assim, no susto. E hoje eu sonhei que cortaram minhas duas mãos. E quando eu regenerava minha mão, iam cortar de novo, até que eles enfiaram uma faca no meu coração e eu acordei. Felca, eu te entendo demais. Parte da minha conversão, ela se deu em sonho. Eu lembro que eu sabia que existia um Deus criador de todas as coisas. Eu sabia que existia um Deus que era Pai. Mas esse papo de Jesus, esse papo do Espírito Santo, não era uma coisa muito assim que eu aceitava bem. Depois de já estar quase uns 3 anos mais ou menos caminhando com Jesus e nada de assumir um compromisso com ele, em uma noite, Deus ele me deu um intimato. Ele me deu um sonho parecido com o do Felca, só que diferente dele, eu não fui no inferno. Mas eu batalhei a noite inteira contra a morte. Ela tinha uma capa preta, era uma caveira, e ela vinha atrás de mim. Enfim, foi
um arrebatamento de espírito, que hoje eu sei que é um arrebatamento de espírito, mas na época eu não fazia ideia de que se chamava assim, porque eu não tinha conhecimento sobre isso. E aí eu batalhei a noite inteira, e toda vez que ela vinha para me pegar, o meu espírito acabava, ou o Espírito Santo, ou os anjos. Bom, exatamente. Bom, cara, até no, exatamente, jovens terão visões, exatamente, sim, com base bíblica, isso está coerente, né? Até agora está coerente, né? E é isso. Também você percebe que o livro de Atos não existe a palavra amém. O livro de Atos é o livro do Espírito também, é o agir do Espírito, ou seja, a obra ainda não finalizou. O agir do Espírito Santo ainda não finalizou. Ainda está agindo nas pessoas que buscam verdadeiramente e praticam a vontade de Deus. Então, algumas pessoas têm visões, outras não. Uns têm dons de cura, outros têm de visões, outros pregam a palavra, né, para pregação, evangelistas, profetas, pastores. São manifestações diferentes para cada um, mas todos operando pelo mesmo Espírito, o mesmo batismo e o mesmo Deus, entendeu? E aí, meus irmãos, que bênção, meus irmãos, olha que bênção. E meus irmãos, sabia que também eu estou disponibilizando, meus irmãos, aulas gratuitas aqui no YouTube? Sim, aulas gratuitas. Uma aula que eu fiz que foi como descobrir o seu chamado espiritual, o seu dom, exatamente. Assim como as visões que a menina teve aqui, a mulher teve, e o rapaz aqui, o Felca, teve algumas visões, realmente é coerência bíblica. E meus irmãos, eu tenho um curso, né, que ensina vocês a como ser cheio do Espírito Santo também, exatamente. Mas, meus irmãos, isso aí só para quem quiser. Por enquanto, estou deixando aqui as aulas gratuitas, exatamente, que ensina como ser cheio do Espírito Santo. É onde eu pego algumas passagens que é coerente com o livro de Atos, exatamente. O livro de Atos fala sobre isso. E eu resumo para vocês de uma forma mastigada, ensinando de uma forma legal de entender, para você aprender o quê? A descobrir seu chamado e a como exercer o seu chamado. Talvez você seja bom para pregar, para evangelizar, para ser um pastor, exatamente. É isso. Então, essas aulas gratuitas estão aqui no YouTube. Então, vai lá e pesquisa no YouTube. Exatamente. Vou deixar aqui os links. Vou deixar aqui também o vídeo da tela final aqui também, caso vocês queiram assistir. E é isso, meus irmãos. Amém. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Sou o pregador Hernandes, sou missionário e também criador de conteúdo. Na verdade, estou começando aqui na internet, né? Espero que dê certo, né? É isso aí. Na verdade, já deu certo, né? O fato da pessoa estar começando, praticamente já deu certo. Né? Só não dá certo para quem fica parado, né? Para quem não faz nada. Mas para quem está tentando, né, vai dar certo um dia, né? Então, meus irmãos, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Com certeza é isso aí. Só bora. Maranata. Out. E é o Rodrigo Góes, né? Inglês. Good afternoon. Olha, chama.